Tema da mensagem que o pastor vai compartilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: como lidar com os dramas na família? Como lidar com os dramas na família? O texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 7, do versículo 20 ao 27, o pastor fará a leitura e os irmãos poderão acompanhar em silêncio. Os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, Ezer e Eliade, aos quais os homens de Tate, naturais da terra, mataram por terem descido para tomar o seu gado. E Efraim, seu pai, os pranteou por muitos dias, e pelo que seus irmãos vieram para o consolar. Depois juntou-se com sua mulher, e concedendo ela, teve um filho, a qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Foi seu filho Refá, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Normalmente, irmãos, quando chegamos nesses capítulos, né, que contam as genealogias, né, alguns saltam, né, alguns pulam, né? Que interesse há em saber de quem foi filho, quem foi filho, quem foi filho, quem foi filho, e tantos nomes esquisitos para nós. Aqui temos o relato da genealogia de Efraim. Efraim, filho de José do Egito, que foi filho de Jacó, que foi filho de Isaque, que foi filho de Abraão. Irmãos, nós estamos nas vésperas do Natal. O Natal normalmente costuma ser uma festa familiar, festa em que as famílias se reúnem para festejar, confraternizar, para comer juntos, trocar presentes. Tenho grandes recordações dos meus natais em família, quando solteiro, depois quando casado, já com os filhos. Eram dias de festa, de muita alegria, recordações que guardo para sempre na memória. Mas numa família nem sempre é Natal, nem sempre é dia de festa. Também há os dias de luto, há os dias de tristeza, de aflições, de lágrimas, dias de drama. Por isso quero usar essa família cuja genealogia está escrita no texto que lemos, como exemplo de dramas que podem surgir em uma família e de como lidar ou não lidar com esses dramas. Como já disse, essa família teve sua origem em Abraão, a quem Deus prometeu fazer dele uma grande nação e que em seu nome seria abençoado ou abençoada todas as famílias da terra. Efraim era um dos filhos de José, que foi o grande governador do Egito. José, bisneto de Abraão. Então era uma família abençoada, uma família que possuía as promessas de Deus,
Inclusive, o nome de Efraim significa duplamente abençoado. Porém, apesar de fazer parte de uma família consagrada e abençoada, Efraim também teve seus dramas familiares. Efraim teve 2 filhos que se transformaram em ladrões de gado e foram assassinados em pleno ato do crime. Foi um verdadeiro drama para Efraim, que chorou amargamente durante muitos dias a morte dos filhos ladrões. Seus irmãos tiveram que vir para consolá-lo. Imensa era a dor, o choro, as lágrimas. E passado algum tempo, ele e sua esposa tiveram mais 3 filhos. Ao primeiro que nasceu após o drama que havia acontecido na família, Efraim deu-lhe o nome de Berias. Berias. Porque as coisas iam mal na sua casa. É o que significa Berias. Tudo vai mal. Nasceu aquele menino, em vez de festejar, ele disse: tudo vai mal. Tudo vai mal. Algumas lições, irmãos, que quero destacar desse drama familiar. Primeira lição: as famílias boas também estão sujeitas a tempos ruins. Famílias boas também estão sujeitas a tempos ruins. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso se aplica também aos dramas familiares. As famílias têm suas aflições. Na Bíblia vemos que grandes homens de Deus enfrentaram dramas familiares. Abraão teve seus dramas. Jacó sofreu o drama de ter sido enganado por seus filhos, que venderam José, o filho mais novo, para ser escravo no Egito, e lhe disseram que havia sido devorado por uma fera. O sacerdote Eli teve 2 filhos que profanaram o templo e foram chamados de filhos de Belial. Samuel teve filhos avarentos. Davi teve um filho que estuprou a própria irmã por parte de pai, e outro filho assassino que matou o irmão estuprador. Isso, irmãos, significa que nem sempre os filhos seguem os bons exemplos e as expectativas que os pais têm para eles. Observem as expectativas que Efraim tinha para os seus filhos. A um filho, ele colocou o nome de Ezer, que significa tesouro. O outro chamou de Eliezer, que significa Deus testifica. Então, um tesouro, outro Deus testifica, e se tornaram 2 ladrões. Apesar da expectativa e do bom desejo de Efraim, e apesar da herança religiosa e familiar, seus 2 filhos seguiram o caminho do mal e foram protagonistas do tremendo drama que a família teve que passar. Sim, irmãos, boas famílias também estão sujeitas a tempos ruins, porque famílias são formadas por seres humanos, e os seres humanos não são perfeitos. Então, não há família perfeita. Não há família perfeita. Qualquer família
está sujeita a ter tempos ruins. A segunda lição, irmãos, é que precisamos estar atentos aos sinais de que algo pode estar mal. Talvez diante daquele drama familiar, Efraim tenha perguntado: onde foi que eu errei? Onde falhei? Por que não percebi os sinais? Por que não alcancei os sintomas? Muitos dramas acontecem exatamente porque não prestamos atenção aos sinais. Talvez aqueles 2 filhos, quando mais novos, já haviam tido algumas atitudes que sinalizavam isso: mentiras, enganos, trapaças. Mas isso é coisa de miúdos, não há que dar importância. Talvez tenha sido esse o erro de Efraim. Não conseguiu diagnosticar preventivamente, não conseguiu perceber os sinais. Os filhos com atitudes estranhas, uma ovelha a mais que certo dia apareceu no curral e ele não deu importância de onde veio essa ovelha ou esse gado. Os filhos com mais dinheiro do que deviam ter e não procurou saber como conseguiram. Então, certo dia, foi surpreendido com a notícia de que seus 2 filhos haviam se tornado ladrões de gado e que foram assassinados em pleno ato do crime. Algumas tragédias dão sinais. Filho que não obedece, que não respeita, que não tem limite, está a dar sinais. Então, irmãos, precisamos ter os olhos para ver isso. Precisamos estar atentos aos sinais de que algo pode não estar certo. Atentos para as atitudes e comportamentos dos filhos, se há algo estranho, as horas que costumam chegar em casa, as companhias com que andam. A maioria dos dramas familiares vem antecedido de sinais e devemos estar atentos. Talvez consigamos evitar. Eu tive particularmente um drama na minha família. Já contei para os irmãos. Meu filho, que hoje é pastor, viciou-se em drogas lá no Peru, com 13 anos. Havia sinais, mas eu fechava os olhos. Estava tão envolvido no trabalho que não percebia os sinais, os sintomas. E quando eu fui perceber, já estava viciado. Graças a Deus, foram 4 anos de luta, foi liberto pelo Senhor, hoje é um pastor. Mas eu não estive atento aos sinais. Eu me lembro quando eu era criança, eu roubei o dinheiro da minha mãe. Coisa de criança, né? Para comprar doce, gelado, não sei. Minha mãe descobriu, mas me deu uma surra tão violenta. E depois ela falou assim: estou a fazer isso para que não vires ladrão. Talvez ela tenha exagerado, mas estava atento aos sinais. Estava atento aos sinais. Então, irmãos, precisamos pedir a Deus discernimento, mais atenção para identificar preventivamente os sinais de perigo que estão a acender, os alarmes que estão a tocar. Precisamos pedir a Deus sabedoria para ver os sinais. Terceira lição: devemos ter o cuidado para não passarmos aos nossos filhos nossas frustrações, dores e desilusões. Quando seus filhos morrem, Efraim se entrega à dor, ao desespero, à angústia, não quis ser consolado. Nem o nascimento de um novo filho serviu para mudar o seu ânimo. Ao contrário, ele carimba a vida e o futuro
do seu filho com o nome que era retrato da sua dor, Berias, cujo significado era as coisas vão mal. Nasceu o menino e as coisas aqui em casa vão mal, tudo está mal. Então Efraim descarregou toda a sua frustração na vida do menino. Esse fato se repete ainda hoje. Cuidado para não passarmos para os nossos filhos nossas frustrações, dores e desilusões. Não temos esse direito. Isso pode ser muito nocivo para a vida deles. Conheci uma moça, uma menina, que me disse: pastor, eu tenho medo de casar. Por quê? Porque minha avó foi divorciada, minha mãe divorciada, minha tia divorciada, e eu cresci a ouvir que quando eu me casasse também ia ser divorciada, porque era uma maldição hereditária. Ela casou e hoje está a divorciar-se. Está a divorciar-se. Não temos o direito de passar nossas frustrações, dores e desilusões aos nossos filhos, porque isso pode afetá-los no futuro. Quarta lição: tira o foco do drama e presta atenção no que está bem, dentro de casa. Isso foi o que Efraim não fez. Ele preferiu viver amargurado, mergulhado na sua dor, preferiu viver a repetir que tudo estava mal, as coisas aqui em casa estão mal, e não conseguiu ver o que ia bem na sua casa. Efraim teve uma filha que foi empreendedora. Diz o versículo 24: sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Por viver focado no seu drama familiar e a repetir que tudo ia mal, não conseguiu perceber que havia dentro da sua casa uma menina empreendedora, que era bênção e abençoadora. Irmãos, sabe o que significa o nome da filha? Será? Parenta. É minha parenta. Normalmente ninguém se refere aos filhos dessa forma: é meu parente. Não, é meu filho, é minha filha. Ao chamar a filha de parenta, estava a dizer: é apenas uma a mais. Está aqui só para fazer número. Não deu à filha a atenção que ela merecia, que devia dar. Infelizmente, a maioria de nós tem a tendência de colocar mais o foco naquilo que está errado do que naquilo que está certo. Percebemos mais os defeitos do que as virtudes. É assim em várias situações da vida, inclusive na família. Há algo que está mal, que não está a dar certo, sim, mas também há coisas boas, porém nos amarguramos pelo que está mal e não desfrutamos o que está certo. A amargura pode refletir no futuro dos filhos. Eu tinha 4 irmãs. Uma irmã muito doente. E por ser muito doente, as minhas outras 3 irmãs, todas mais velhas do que eu era muito criança, sempre reclamavam: a mãe dá mais atenção para a doente do que para nós. Havia essa reclamação. Eu sei que isso refletiu na vida das minhas irmãs. A amargura, a falta de atenção ao que está bem, ao que está são, pode refletir no futuro dos filhos. A uma das cidades que a filha de Efraim edificou,
ela deu um nome que significa cidade do vazio. Bet-Horon, cidade do vazio. O ambiente negativo, o mau humor, a amargura do seu pai, a falta de capacidade de superar o drama familiar fez com que se sentisse parte de uma família vazia. Então essa menina empreendedora decidiu: o que vou construir será vazio, se chamará vazio. Nem mesmo o seu espírito empreendedor a livrou da influência negativa da família. Talvez seu pai parasse de repetir que tudo vai mal, as coisas estão mal, e até colocasse esse nome num filho, e prestasse mais atenção no que ia bem em sua casa, com a sua filha empreendedora. Talvez a cidade que ela construiu levaria outro nome, em vez de um nome que significava vazio, fruto de uma família vazia, que não soube superar os seus dramas. Talvez poderia ter um nome que significasse plenitude, fruto de uma família plena, que pela graça de Deus conseguiu superar seus dramas. Então tira o foco do drama e presta atenção naquilo que está dando certo dentro da tua família. Se tens um filho problema, não gaste suas energias apenas com ele. Sim, tens que cuidar dele, mas presta atenção também nos outros que estão a dar certo. Valorize-os. Irmãos, vou concluir essa mensagem com uma quinta lição que nos serve de grande consolo. Quando a situação parece que não tem saída, Deus nos surpreende de uma maneira magnífica. Eu quero chamar a atenção para os descendentes de Berias, esse que levou o nome de Estamal, maldade. Versículo 25 e 27. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Berias, esse menino que nasceu e o pai, de maneira pessimista, colocou um nome que significa as coisas vão mal, a revelar que não tinha nenhuma perspectiva positiva para aquele filho. Esse menino cresceu e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, até chegar em Josué. Em Josué. E quem foi Josué? O grande comandante de Israel, que introduziu o povo de Deus na terra prometida. Josué tem o mesmo significado do nome Jesus. Josué é a forma hebraica, Jesus é a forma aramaica, que significa Deus é a salvação, ou Javé é a salvação. Onde se achava que só havia problema, é de onde Deus levanta a solução. Aquele filho que hoje te está a trazer lágrimas, quem sabe não será quem Deus vai levantar para ser motivo da sua maior alegria, do seu maior contentamento. Aquilo que foi tragédia, Deus pode transformar em solução. Fracasso em vitória, choro em alegria, fracasso total em um vaso de bênção nas mãos de Deus. Ah, irmãos, bendito seja Deus, porque mesmo que tudo pareça perdido, com Ele sempre há uma saída e Deus sempre nos surpreende. Estás a sentir que perdeste o controle da situação?
Deus não perdeu o controle. Então não podemos perder a esperança. Nossa casa não é perfeita, nossa família não é perfeita, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, não temos filhos perfeitos, não teremos netos perfeitos. Ontem a minha nora, esposa do Marcos, me mandou o boletim de notas da minha neta, Manuela, de 6 anos, que passou para o 2º ano agora. Em tudo, 10 em tudo o ano inteiro, nota máxima. Aí eu falei, que perfeição. Favor, né? Mas eu sei que não é perfeita. Não existe ninguém perfeito. Nossa família não é perfeita. Não temos uma descendência perfeita, mas a nossa descendência, sim, é santa. É santa. É separada e escolhida por Deus e alcançada pela graça de Deus. Então, ainda que tudo pareça incerto e de difícil solução, podemos ter a certeza de que Deus nos conduzirá em triunfo. Hoje talvez estejas a derramar lágrimas em razão de alguma situação na família. Eu já derramei as minhas lágrimas. Mas mesmo que a situação seja dramática, o futuro é esperançoso. Deus tem o melhor para nós, Deus reserva o melhor para nós. Então deixa que te diga algo. Invista na tua família. Invista nos teus filhos. Invista nos teus netos. Invista nas futuras gerações. Quem sabe Deus, na sua graça, chame no meio de nós homens e mulheres que vão abençoar essa nação, abençoar essa cidade, abençoar a igreja do Deus vivo e fazer diferença na história. Talvez hoje estejas a passar por lutas na tua casa. Deus não terminou de escrever a tua história, não terminou de escrever a história da tua família, e Deus é poderoso para reverter as situações mais difíceis dentro da tua casa. Deus é poderoso para trazer de volta os que se desviaram, para salvar os que ainda não têm salvação. É poderoso para reverter as maiores tragédias em bênçãos. Não tenhamos dúvida disso. Berias, tudo vai mal. Mas chegamos lá em Josué, onde tudo foi bem, pela graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias, nossos filhos, netos, esposas, irmãos.